Então, argumento número 2, né, argumento pelo absurdo, ou absurdo, né, como se fala no latim, né? Ele busca mostrar, esse argumento ele busca mostrar que uma afirmação contraria a evidência, contraria a prova, né, de um fato, e que contra fatos não há argumentos. Contra facta non dantur argumenta, não é? Então, o que significa isso? Olha só, né? O exemplo aqui não é um exemplo dos melhores não, mas eu vou falar esse exemplo que está aqui, né, na doutrina, e vamos falar de outros argumentos. Mas o argumento pelo absurdo é quando eu trago, né, na minha narrativa, eu trago ou na minha narrativa oral ou trago na minha narrativa escrita, expressa, quando eu trago na minha narrativa, né, um argumento tão absurdo que pelo absurdo que é do argumento, né, contra fatos não há argumentos. Esse é o resumo do argumento pelo absurdo. Contra fatos não há argumentos, né? E aí eu fiz aí coloquei o brocado aí em latim, né? Contra facta non dantur argumenta, né? D-A-N-T-U-R argumenta. Contra facta non dantur argumenta, né? E aí eu tenho uma análise aqui de uma fábula, né? Uma fábula, é um argumento aqui interessante aqui, né? Falando de uma fábula de um lobo, né? Que o lobo era acusado de sujar a água que bebia, né? O lobo era acusado de sujar a água que ele bebia. Ele bebia água e ele sujava a água. Essa era a acusação, não é? Só que o cordeiro, né? Ele vinha e fazia acusação, né? Dizendo que o lobo estava na cabeceira do rio e a água corria de cima para baixo, não é? Então, a água corre de cima para baixo, lógico, né? E o lobo estava bebendo a água e pisando no rio e sujando a água, e a água descia suja, e o cordeiro falava: ele está turvando a água, está sujando a água. E aí é tão absurdo essa questão e simples ao mesmo tempo que contra fatos não há argumento. Essa é a lógica, né? A lógica do absurdo, né? É tão absurda a questão, e o lobo nega, não, acha, eu sujando a água, jamais, né? O lobo ainda falava assim, não, eu bebo a água limpa, né? Só que de cima para baixo, o cordeiro na parte de baixo do rio falava, não, você bebe a água e a água está suja porque você está na cabeceira do rio, você está lá na ponta, lá em cima. Então, como a água corre de cima para baixo, esse é o absurdo, esse é o absurdo, esse é o argumento do absurdo, esse é o argumento que diz que contra fatos não há argumento. Uma lógica tão, né, tão evidente, tão clara à luz daqueles que enxergam, né, que não tem como contestar. Então, contra facta non dantur argumenta, né? Contra fatos não há argumento. É isso, não tem nem o que falar muito, né? Eu achei interessante o exemplo, né? Até infantil, né? Mas não tem como retrucar esse argumento. Tranquilo, pessoal? É isso, ok? Então, segundo tipo de argumento, né? Argumento pelo absurdo, absurdo.